Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira videoaula de Matemática Básica do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Quais são os objetivos da nossa aula e dos estudos da semana? Nós vamos identificar diferentes significados das quatro operações aritméticas fundamentais. É claro que já conhecemos a adição, subtração, multiplicação e divisão, mas nós vamos ver como essas operações podem assumir significados diferentes. Vamos lembrar também essas operações aritméticas com frações. Para isso, vamos relembrar o que são frações equivalentes e, por fim, reconhecer formas geométricas na natureza. Então, a primeira operação que nós vamos comentar aqui é a operação da adição. E essa figura, extraída dos textos aí da semana, já nos mostra que a adição pode ter significados diferentes, né? Lembrando que uma operação matemática é uma transformação de dois elementos que podem resultar num terceiro. Nessa primeira figura, 14.1, nós temos aqui um recipiente com 6 bolinhas e um segundo recipiente com 4 bolinhas. Então, na ação de juntar, esse 6 mais 4 resulta lá no recipiente com as 10 bolinhas, ou seja, a operação transformou esses dois primeiros elementos num terceiro com as 10 bolinhas. Agora, veja a diferença da ação de acréscimo. Na ação de acréscimo, nós temos um único recipiente, acrescentamos a ele 4 bolinhas, e aí, da mesma forma, 6 mais 4 resultam no recipiente com as 10 bolinhas. Mas o que a gente quer perceber aqui é que, apesar de ser a mesma operação matemática, elas têm significados diferentes. E trabalhar essas ideias é muito importante na resolução de problemas. Então, a ideia inicial é juntar, mas o acréscimo é um outro significado da operação da adição. E na resolução de problemas, não apenas resolver problemas prontos, mas também formular problemas que envolvam a adição é o que ajuda a construir esse significado, né? Na aula, nós temos um exemplo aí da atividade 3, de formulação de dois problemas, né? E aí, uma criança criou dois problemas diferentes, só que um para juntar e outro para acrescentar, né? O primeiro diz assim: eu tenho R$ 5 e minha amiga Mariana tem R$ 3. Quanto nós temos juntas? Então, aqui está bem clara a ação de juntar. Já na acrescentar, o problema é o seguinte: eu tinha R$ 5 e minha mãe hoje me deu mais 3. Quer dizer, era uma pessoa só que tinha os 5 e acrescentou 3. Qual a quantia que eu tenho agora? Então, nós não queremos apenas usar as operações de forma mecânica, mas é muito importante a construção do significado para cada operação. Bem, vamos agora à subtração. Aqui também nós temos dois significados diferentes. Primeiro, a ideia de quanto falta. Bem, eu tenho aqui um recipiente com 4 bolinhas e lá no final eu tenho um com 10 bolinhas. Então, quanto falta para eu chegar a 10? Essa é uma ideia construída através ou resolvida através da subtração. Já na segunda ideia, nós temos a retirada. Eu comecei com um recipiente que eu tinha 10 bolinhas e retirei dele 4. Com quantas eu fico? Aí essa operação transformou nesse último elemento aí que nós vemos um recipiente com as 6 bolinhas. Então, esses exemplos, né, que nós vimos de adição e subtração, nos levam à ideia de operações inversas. Quer dizer, o que uma faz, a outra desfaz. Então, se eu parto do 6, 6 mais 4, 10.
Da mesma forma, se eu volto, faço 10 menos 4, eu chego ao mesmo número 6. Ou, se eu fizer também 10 menos 6, eu chego ao número 4. Então, esse é o esquema que mostra que essas são operações inversas e nós queremos, na resolução de problemas, trabalhar com essas diversas ideias. Continuando, a próxima operação de que vamos tratar aqui é a multiplicação. Nesse exemplo aqui, da figura 14.6 também, das aulas aí da semana, nós temos a multiplicação com a ideia de adição de parcelas iguais. Quais seriam as nossas parcelas? 3, porque todos os recipientes, aqui à esquerda, têm 3 bolinhas. E quantas parcelas nós temos? 4, são 4 recipientes. Mas essa não é a única ideia de adição, né, de parcelas, é a única ideia da multiplicação. Ela pode ser usada para comparação, como configuração retangular, proporcionalidade, combinatória, mas inicialmente nós vamos considerar a multiplicação com essa ideia, que é uma ideia bem conhecida de adição de parcelas iguais. Inclusive, eu vi algumas crianças, quando ainda não dominam completamente os processos da multiplicação, ou ainda não sabem de cabeça a tabuada, elas costumam somar mesmo, né? Então, fariam 3 mais 3 mais 3 mais 3, somando as 4 parcelas. Essa figura nos mostra que, apesar do mesmo resultado, agora as parcelas não são de 3, mas são de 4. Aqui nós temos 3 parcelas de 4 unidades. Então, mudou a configuração. Se voltarmos lá, nós tínhamos 4 recipientes com 3. Agora nós temos 3 recipientes com 4. Obviamente, no último recipiente, nós temos as mesmas 2 unidades. Mas percebam que são, apesar da mesma ideia de adição de parcelas iguais, são diferentes e assumem até configurações retangulares diferentes, né? Então vejam que o retângulo é igual. Aqui eu tenho 3, 3, 3, 3. Quer dizer, o 3 em 4 parcelas. Aqui nós já temos o 4 em 3 parcelas, né? O mesmo resultado, mas a configuração retangular diferente em decorrência da inversão dos termos. E, por fim, nós temos a operação da divisão, que, mais uma vez, desfaz o que a multiplicação fez. Então, se aqui eu tenho as 12 bolinhas e eu quero dividir, né, ou distribuir em partes iguais, como eu tenho 4 recipientes, eu vou dividir as 12 em 4 partes iguais. E como nós vemos aqui, nós temos 3 bolinhas em cada recipiente. Então, 12 dividido por 4, 3. Mas, como se deu na multiplicação, eu posso também inverter. Em vez de dividir em 4, vou dividir agora em 3. Então, as 12 bolinhas divididas em 3 partes iguais, né, ou distribuídas em partes iguais, 4 bolinhas em cada recipiente. Como operação inversa, nós temos que 3 vezes 4 é 12, e claro, 12 dividido por 4, 3. Então, a multiplicação fez, a divisão desfez, chegamos ao mesmo ponto. Ou 12, 4 vezes 3, 12, e 12 dividido por 3, 4. Se fizermos 12 dividido por 4, claro, chegamos ao 3 e aqui por 3, 4, né? Então, tudo isso nos mostra que essas operações possuem significados diferentes e que, por isso, devem ser trabalhadas em diferentes contextos, explorando não apenas isso de forma mecânica, mas o entendimento do que essas operações realizam, das transformações em que elas levam ao resultado. Até agora, os exemplos que nós analisamos para as operações aritméticas envolveram os números naturais.
Aqui nós temos um problema que envolve frações, ou seja, uma das representações dos números racionais. Então, vamos ver como faríamos para resolver esse problema usando as operações aritméticas. O problema diz o seguinte: Senhor João resolveu repartir entre sua esposa e seu único filho uma barra de ouro que tinha herdado do seu pai. Decidiu que essa divisão não seria em partes iguais. Daria 3/6 da barra para a esposa e 2/6 para seu filho, ficando com o restante. Qual a fração que representa a parte da barra de ouro que o Senhor João deu no total para sua esposa e para seu filho? Bem, nós vamos, se queremos o total, vamos realizar a adição. Vamos juntar essas quantidades. Então, a esposa tem 3/6 e o filho tem direito a 2/6. Podemos observar aqui, na figura seguinte, a parte da esposa, 3/6, ou seja, nós temos a barra de ouro dividida em 6 partes iguais e tomamos 3 para a esposa. Abaixo, né, nessa figura do meio, nós temos a mesma barra dividida em 6 partes e tomamos as 2 partes do filho. Quando nós juntamos 3/6 com 2/6, obviamente nós temos 5/6. É só pegar aqui como se nós juntássemos essas duas partes aqui, né, da esposa e do filho, e temos aqui 5/6. É fácil observar também qual foi a parte que restou ao senhor João, né? Se 5/6 foram dados à esposa e filho, esse 1/6 ficou para ele. Por que aqui foi uma operação tão simples? Porque nós estamos trabalhando com frações com denominadores iguais, né? Nós estamos trabalhando com quantidades apenas sextos, 3/6, 2/6 e ele ficou com 1/6. Mais à frente, vamos ver como resolver um problema desse tipo quando esses denominadores são diferentes. Mas antes disso, temos aqui mais um problema, que vai envolver agora uma outra operação aritmética. Regina comprou uma barra de chocolate e deu 7/8 dela para Mariana. Mariana, por sua vez, deu 4/8 da barra de Regina para Lúcia. Qual a fração que representa a parte da barra de chocolate que sobrou para Mariana? Então, aqui nós vemos que Regina tinha uma quantidade, deu para Mariana, e Mariana retirou uma parte para dar para Lúcia. Então, é claro que nós vamos realizar a subtração. Como seria isso? Temos aqui a barra dividida em 8 partes. Ela tinha 7/8 e tirou para dar 4/8. Então, o que restou? Bem, se dos 7 tirou 4, ficaram aqui 3/8. Também foi uma operação simples, fácil de ser realizada, porque nós estamos trabalhando com frações de mesmo denominador. 7/8, tiramos 4/8 e o resultado 3/8. Mas nem sempre isso acontece. Por isso, nós vamos precisar recorrer a algum recurso que nos faculte resolver com alguma facilidade. Bem, mas quando nós queremos realizar operações com frações que não têm o mesmo denominador, então nós vamos buscar frações equivalentes. Mas o que vem a ser frações equivalentes? São frações que representam a mesma quantidade, apesar de terem denominadores diferentes. Temos um exemplo aqui na figura, a fração 2/4 e 4/8. Bem, nós temos o inteiro de mesmo tamanho. Na primeira 2/4, nós dividimos o inteiro em 4 partes iguais e tomamos 2, que vemos pintadas aí à esquerda. Na figura abaixo, 4/8, nós temos o mesmo inteiro dividido em 8 partes e dessas 8 nós tomamos 4.
Mas é bem simples aqui, fácil visualizar que essas quantidades representam a mesma coisa. Se eu tenho 2/4 ou 4/8, na verdade, eu tenho frações equivalentes. Elas representam a mesma quantidade. E como poderíamos verificar isso para além dessa visualização gráfica? Porque nós nem sempre temos disponível ou vamos construí-la. Bem, uma forma é reduzir essas frações até que elas fiquem irredutíveis, que não possam mais ser reduzidas. No caso de 2 e 4, eu poderia obter uma fração equivalente dividindo ambos, numerador e denominador, pelo mesmo número. 2 e 4 são múltiplos de 2. Então, se nós dividirmos 2 por 2, obtemos 1. E se dividirmos 4 por 2, obtemos 2. Ou seja, 2/4 é equivalente a 4/8, mas também é equivalente a 1/2. Vamos, da mesma forma, reduzir 4/8 a uma fração irredutível. Bem, 4 e 8 são múltiplos de 4. Então, vamos dividir 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. E aqui, mais uma vez, nós verificamos que essas são frações equivalentes, né? 2/4, quando eu reduzo, obtenho 1/2. Da mesma forma, 4/8, quando eu reduzo, também obtenho 1/2. E vejam que essa é apenas uma maneira, além da visualização aqui, geométrica, uma maneira de nós encontrarmos frações equivalentes. E essas frações são infinitas, porque assim como eu dividi uma forma irredutível, eu posso multiplicar as frações por infinitos números e elas vão gerando outras frações equivalentes. Outra maneira de nós identificarmos frações equivalentes, né? Eu quero saber se 2/4 é equivalente a 4/8. Eu posso escrever as frações, nós já sabemos que sim, pela fração aqui irredutível, mas eu posso colocar aqui 2/4 para saber se são equivalentes, né? Representa a mesma quantidade. Eu posso aqui fazer essas multiplicações. Se eu efetuo 2 vezes 8, 16. 4 vezes 4, também 16. Então, isso me confirma que essas frações são equivalentes. Nós temos aqui uma atividade de comparação de frações que nós precisamos encontrar as frações equivalentes, porque envolve uma brincadeira entre Juliana e Carlos. Eles retiram o papel da urna, onde está escrita uma fração. E quem tiver a maior fração ganha. Ou seja, nós vamos ver aqui quem ganhou em cada caso. No primeiro caso, Juliana está com a fração 2/5 e fração 4 e Carlos 4/10. Quem é o ganhador? Bem, vamos buscar comparar essas frações. Como? Como elas têm denominadores diferentes, eu preciso encontrar um denominador comum. Vamos buscar frações equivalentes. Como eu tenho denominador 5 e denominador 10, então eu sei que 2/5, para eu chegar a uma fração de denominador 10, eu tenho que multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar toda essa fração por 2. 2 vezes 2, 4. E 5 vezes 2, 10. O que isso significa? Que a fração que Juliana retirou, 2/5, é equivalente a 4/10. E a fração que Carlos tirou, 4/10 também. Então, quem é o vencedor? Aqui, nós não temos um ganhador. Eles empataram. Eles têm a mesma quantidade porque essas frações são equivalentes. Já no segundo caso, Juliana retirou a fração 1/7 e Carlos 3/14. Bem, de novo, denominadores diferentes, mas sabemos que são múltiplos. Então, nós podemos, da mesma forma, encontrar uma fração equivalente. 7 para 14, nós multiplicaremos por 2.
1 vezes 2, 2. E 7 vezes 2, 14. Então, essa é uma fração equivalente a 1/7 de Juliana. Então, Juliana tem 2 quatorzeavos e Carlos tem 3 quatorzeavos. Obviamente, o ganhador é Carlos? Sim, 3 quatorzeavos. Vamos agora ao terceiro caso. Juliana retirou a fração 4 quintos e Carlos 6 décimos. 4 quintos, vamos multiplicar aqui, como eu tenho 5 no denominador, para obter uma fração com 10 no denominador e ficar fácil comparar, eu vou multiplicar por 2. Então, nós temos que, Juliana, 4 vezes 2, 8, e 5 vezes 2, 10. Ou seja, Juliana tem a fração 4 quintos, que é equivalente a 2 décimos, e Carlos 6 décimos. Então, ela é a ganhadora nesse caso, porque 8 décimos representam uma quantidade maior que 6 décimos. Se fizéssemos as barrinhas e pintássemos, veríamos isso, né? Essa é uma quantidade maior. Mas aí vocês podem perguntar, então nós vamos sempre multiplicar por 2? Não. Nesses casos aqui, né, de 5 para 10 eu multipliquei por 2, de 7 para 14 também. Mas aqui nós temos 21 e 14. Eu não tenho um número inteiro que eu vou multiplicar por 14 para chegar a 21. Mas o que nós podemos fazer aqui? Nós sabemos que 21 e 14 são múltiplos de 7. Então, eu vou dividir essas frações até chegar ao denominador 7, e aí nós veremos qual é a quantidade maior. Bem, 21 para chegar a 7, eu preciso dividir por 3. Então, dividindo 6 por 3, temos 2. E dividindo 21 por 3, temos 7. Então, a fração que Juliana retirou, 6/21, é equivalente a 2 sétimos. E a de Carlos? 14 para chegar a 7, nós precisamos também dividir por 2. Então, 14 dividido por 2, 7. E 4 dividido por 2, 2. Ou seja, essas frações são frações equivalentes. Por isso, aqui também nós não temos um ganhador. Novamente, eles empataram. Bem, e como nós vamos usar essas frações equivalentes que nós encontramos aqui? Nas operações de frações com denominadores diferentes. Imagina que eu quero somar 2 terços com 3 meios. Nós não vamos somar diretamente como fizemos nos exemplos do início da aula. Por quê? Porque essas frações têm denominadores diferentes. Eu não posso somar direto. Mas, como 3 e 6 são múltiplos, é fácil ver aqui que 2 terços equivale a 4 sextos. Aqui foi feita a seguinte representação. Pegamos o inteiro, ele estava dividido em 3, basta dividir cada uma dessas 3 partes ao meio. E aí nós ficamos com a divisão em 6 partes iguais. Onde tínhamos 2 partes, quando dividimos ao meio, ficamos com 4. E é fácil ver aqui que representam a mesma quantidade. Da mesma forma, se eu fosse resolver sem a representação gráfica aqui, visual, geométrica, se eu fosse usar apenas as frações, como eu tenho 2 terços mais 3 meios, que nós faríamos? De 3 para 6, multiplicaríamos por 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 2, 6. Ou seja, 2 terços mais 3 sextos é o mesmo que 4 sextos mais 3 sextos. Agora sim, nós podemos somar diretamente, porque temos denominadores iguais. E 4 mais 3, 7. Ou, se pegássemos aqui, né? As 4 partes tomadas desse primeiro inteiro e as 3 do segundo, vejam que nós temos 7 partes de uma divisão de 6. O que acontece? É mais que um inteiro, porque o inteiro são 6 sextos, está aqui.
Nós temos ainda mais um, porque são 7/6. O que isso significa? Essa é uma fração imprópria. 7/6 é o mesmo que 1 inteiro, que é esse aqui, mais esse pedacinho aqui que representa 1/6. Então, essa é uma representação, nós conhecemos como número misto, né, que representa também essa fração imprópria 7/6. Então, sempre que tivermos denominadores diferentes, vamos buscar um denominador comum para resolvermos a operação. Na subtração, exatamente a mesma coisa, né? Se eu quero realizar aqui a operação 3/4 menos 2/5. Veja que agora, 4 e 5, eu não tenho aqui, por exemplo, eu tenho 4 partes, se aqui o denominador fosse 8, bastaria eu dividir aqui ao meio, como foi lá. Mas aqui não, eu tenho 4 e 5. Então, nós podemos encontrar o menor múltiplo comum, né? O MMC. 4 e 5 são primos entre si, então 4 vezes 5, 20. Aí nós teríamos que dividir esses inteiros de forma que eles ficassem com 20 partes. Bem, se aqui está em 4 partes, eu teria que dividir cada parte dessa aqui em 5. E aí as 3 virariam 15, como nós temos aqui ao lado. Da mesma forma, aqui eu tenho dividido em 5 partes, então eu dividiria cada parte dessa em 4. E aí 2 viraria aqui essas 8 partes. Bem, se eu tinha 15 e tirei 8, eu fiquei com 7/20. Como é que a gente faria isso sem toda essa representação geométrica? Bem, se eu quero chegar a 20 de 3/4, para chegar a 20, 4 para 20 eu multiplico por 5. Então, vamos multiplicar 3 vezes 5, 15. E da mesma forma, 4 vezes 5, 20. Já aqui, eu tenho o denominador 5. Para chegar a 20, eu multiplico por 4. 2 vezes 4, 8. E 5 vezes 4, 20. É importante lembrar que o mesmo número que eu multiplico em cima, eu preciso multiplicar embaixo. Ou, quando dividimos, temos que dividir sempre pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Agora que a gente tem denominadores iguais, aí sim nós podemos realizar a operação direta, seja adição, seja subtração. Aqui no caso é a subtração, 15 menos 8, nós chegamos a 20. Bem, depois de realizarmos todas essas operações com números naturais e com os racionais, né, temos aqui o que a BNCC fala sobre essas operações. A BNCC leva em conta diferentes campos que compõem a matemática, né? Essas operações estão dentro de números, mas quais são as ideias fundamentais? Equivalência, que é essa que nós acabamos de ver, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação. E várias dessas ideias que ajudam no desenvolvimento do pensamento matemático estão presentes nessas operações que nós vimos e também podem ser exploradas nas aulas de ciências. Antes de tratarmos da geometria, vamos voltar a falar um pouquinho de medida, que já falamos em aulas anteriores. Mais uma vez, recorremos à BNCC para entender que grandezas e medidas formam uma unidade temática. Tamanha é a importância desse tema no ensino de matemática. Então, as medidas quantificam grandezas do mundo físico e são fundamentais para a compreensão da realidade. E nós vimos já em aulas passadas que essas relações métricas, o estudo de medidas e relações entre elas, favorece a integração da matemática com outras áreas do conhecimento. E a primeira área mencionada da BNCC é justamente a área de ciências. E aí nós temos os exemplos dados de densidade, grandezas, escalas do sistema solar
energia elétrica, também geografia com coordenadas, densidade demográfica, escalas de mapas, guias. Então, na verdade, a compreensão dessa unidade matemática favorece a aprendizagem em outras áreas, inclusive nas ciências biológicas. Essa unidade temática contribui para a consolidação, a ampliação da noção de número que nós vimos lá na primeira aula, né, de contagem e depois de medida, que levou à construção do campo racional, aplicações de noções geométricas, a geometria vai ser o nosso próximo conteúdo básico, ainda nessa aula, e também a construção do pensamento algébrico. Então, no ensino fundamental, principalmente nos anos iniciais e depois aprofundado nos anos finais, a expectativa é: os alunos devem reconhecer que quando estamos medindo algo, estamos comparando uma grandeza com uma unidade, e que o resultado dessa comparação vai se dar através de um número. Então, aqui, mais uma vez, resolver problemas ajuda no desenvolvimento do pensamento que envolve grandezas, né? Comprimento, massa, tempo, área, temperatura, volume, e às vezes sem o uso de fórmulas. As transformações entre as unidades de medida e o raciocínio pode levar à construção desse pensamento através da resolução de problemas. É interessante que aqui no final nos dá um alerta que nós também passamos por essa situação quando consideramos medidas em aulas anteriores. Aqui diz o seguinte: é preciso considerar o contexto em que a escola se encontra. Em escolas de regiões agrícolas, por exemplo, as medidas agrárias podem merecer maior atenção em sala de aula. Então, nós temos o sistema internacional, mas nós vimos no caso do alqueire mineiro, do alqueire paulista, né, que são coisas regionais que podem ser adotadas. Então, se isso faz parte do dia a dia da criança, né, da escola em que se insere, então é importante também nós mencionarmos algo que elas conhecem ou que lhes será útil. Então, mais uma vez, frisamos aqui a importância de grandezas e medidas. Agora, então, vamos considerar a beleza da geometria na natureza. Agora chegou o momento de analisarmos mais cuidadosamente a imagem que foi colocada logo no início da disciplina. Vocês observaram que não foi uma imagem envolvendo explicitamente números, cálculos. Então, qual a relação entre essa imagem e a disciplina matemática básica? Bem, no texto dessa semana, sobre geometria, nós vemos que o objetivo da aula é buscar a relação entre geometria, a beleza e a natureza. Na verdade, essa aula é um convite à observação de diferentes formas dos seres vivos. O texto também passa por outras observações, né, de construções, arquitetura, parte urbana, mas aqui nós vamos comentar principalmente as formas ligadas à natureza, né, porque a geometria é um dos conteúdos básicos da matemática, junto à aritmética, frações e medidas, que nós já comentamos nessa aula e também em aulas anteriores. Bem, aqui no girassol, né, que matemática nós observamos? Nós temos a simetria das pétalas, nós vemos a perfeição do círculo do miolo. E se nós observarmos bem aqui, nós temos no miolo dois conjuntos de espirais. Geralmente são 21 sementes no sentido horário, mas quando a gente vai observando num sentido, chega um ponto em que parece que a gente está vendo no sentido contrário. Geralmente nós temos 34 no sentido anti-horário. E nós temos aqui também uma sequência chamada sequência de Fibonacci e o número de ouro.
né? É a razão entre os números dessa sequência tende a se aproximar de 1,618, que é a razão áurea ou número de ouro, né? Leonardo Fibonacci não inventou essa sequência. Na verdade, ele observou que muitas formas na natureza tinham essa razão áurea e daí a beleza, que os gregos consideravam um padrão de beleza, essa razão áurea. Então, aqui nós temos geometria e nós temos uma sequência numérica. Essa sequência de Fibonacci também aparece no caramujo, né? Então, é uma sequência numérica que começa do 0, aí vai para o 1, 2, 3, 5, 8. Então, a sequência continua sempre. O próximo número é a soma dos dois anteriores, né? Então, mencionamos 5, 8, o próximo seria 13. Então, agora os dois últimos são 13 e 8, o próximo número, 13 mais 8, 21. E assim segue essa sequência indefinidamente, né? Tem o site aqui, de onde essa imagem foi tirada, que contém outras curiosidades também dessa sequência e de outros seres. Se vocês quiserem, depois podem acessar. E essa mesma espiral, nós vemos aqui, ó, dividida em quadrados e retângulos, né? Então, é exatamente o que acontece lá no caramujo. Essa espiral que parte do 0, né? E aí nós temos um quadrado de lado 1,16 e depois 1, e aí vai seguindo até nós termos essa forma que acontece aqui, que contém a razão áurea e a sequência de Fibonacci. Uma outra forma de observarmos essa sequência na natureza, né? Nas ramificações de uma árvore. Então, nós temos aqui, olha, 5 níveis diferentes do crescimento dela se ramificando. Aí nós temos aqui um nó, 2 nós, 3 nós, o próximo seria 5, depois 8, vai seguindo também com a sequência de Fibonacci. É um outro exemplo de onde encontrar essa sequência na natureza. E veja que nós temos aqui geometria, né? Temos forma, mas temos também números. E nessa estrela do mar de 5 pontas, né? Nós temos um pentágono áureo, que é considerado uma forma perfeita. Então, de uma ponta até outra, nós temos aqui uma forma perfeita, que também ilustra a geometria e a beleza da natureza. A aula também mencionou e ilustrou aqui essa imagem, que foi uma tentativa de Leonardo da Vinci de tornar o homem perfeito através da matemática. Como? Ele tentou encaixar o homem em formas matemáticas consideradas perfeitas, como o círculo, o quadrado. Então, esse era um padrão de beleza. O homem perfeito, ele se encaixaria perfeitamente nessas formas geométricas. Então, é bastante antiga a ligação entre geometria e natureza, e nós queremos então aproveitar as oportunidades, né, de usar a matemática junto às ciências biológicas e explorar tudo isso que a natureza nos proporciona. Obrigada pela atenção, boa semana para vocês e bons estudos.